Olá, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? E como está sendo o sábado? Não está sendo ainda? Você acabou de acordar? Mas também a mensagem começa logo cedo, né? Bom, eu já comecei o meu sábado bem feliz, porque hoje é dia de estar aqui com vocês, contando mais uma historinha para vocês da Bíblia. E eu estava pensando outro dia e falei assim, eu não vou ficar contando só historinhas, eu vou contar outras coisas também da Bíblia, porque as crianças, elas precisam aprender e muitas vezes os adultos não sabem, não entendem muita coisa da Bíblia porque não aprendeu quando eram pequenos. E na linguagem de criança é bem melhor, é bem mais fácil para poder aprender. Então, eu queria muito contar para vocês a historinha do menino Davi, do rei Davi. Só que a historinha do rei Davi, ela começa lá atrás. Antes de rei, vocês sabiam que naquela época existiam profetas? Existiam em outros países reis, mas em Israel existiam profetas. E existiram vários profetas na Bíblia. Tem o profeta Daniel, Ezequiel, Joel, Jonas, Amós, vários profetas. Eu não vou me ater, eu não vou assim ficar falando o nome de todos, o que cada um fazia, porque eram muitos profetas, né? E o que é um profeta, tia Rose? Bom, eu vou comparar para vocês o profeta com o pastor hoje. O pastor, ele é um profeta. Quem é um profeta? Profeta é aquela pessoa que fala de Deus. É aquela pessoa que tem a revelação vinda de Deus para nos ensinar, para nos exortar. Exortar é chamar a atenção, é dizer quando você está errando. Um profeta, ele tem visões, né? Ele entrega profecias, fala alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, o profeta Isaías, ele teve a visão e ele profetizou que Jesus viria, que Jesus nasceria. E ele falou assim, que nasceria, né, Jesus, e que o nome dele seria Jesus, né, que significa Emanuel, Deus conosco. E quando Isaías falou isso, sabe quanto tempo levou para Jesus nascer? Foram 700 anos até que essa profecia fosse cumprida. E o profeta, ele cuidava do povo, ele era a boca de Deus falando com o povo, igual hoje o pastor faz. A gente vai na igreja, quando a gente se aconselha com o pastor, ele é a boca de Deus nos orientando, nos ensinando, nos corrigindo. Então, essa é a função do profeta. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre um profeta. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu não enxergo muito bem de longe, não. Deixa eu colocar aqui. É exatamente isso mesmo, né? Ele interpreta a palavra de Deus, nos ensina, né? Mostra os nossos erros, ele nos leva... Eita, tá aparecendo uma luzinha na minha lente. Ele nos mostra os nossos erros e ele nos ensina como consertar, né? O que nós estamos fazendo que não está certo, como fazer corretamente. Ele nos ensina como buscar a Deus, como entender a palavra de Deus. Ele nos ensina a Bíblia. Essa é a função do profeta desde muitos anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. E até hoje nós temos os profetas que são os pastores. Só crianças que naquela época, né, os profetas é que tomavam conta do povo e o povo queria ficar igual os outros países. Os outros países eram governados por reis e o povo começou a querer rei. Não queremos mais profeta, queremos rei. E nessa época o profeta de Israel era Samuel. Então, Deus
foi e usou Samuel, né, para poder estar orientando o rei, porque o povo queria muito um rei, e o rei escolhido na época foi o rei Saul. Saul era um homem muito bonito, Saul era um homem muito temente a Deus, Saul era um homem valente, um soldado forte, e Saul foi escolhido para ser rei naquela época, né? E Samuel era profeta naquela época. E Samuel orientava muito Saul sobre as coisas que Deus mandava falar com Saul. E Saul, ele sempre ganhava as guerras, ele sempre seguia as orientações de Deus, as orientações que Samuel dava para Saul. Até que um certo dia, Saul resolveu fazer as coisas da forma dele, do jeito que ele queria, e começou a desobedecer a Deus. Saul, ele foi para uma guerra e Deus deu as orientações para Saul, disse que não era para pegar nada daquele lugar, e Saul pegou os animais, pegou as mulheres. Saul fez tudo diferente do que Deus tinha ensinado, e Deus, ele não gosta, crianças, de desobediência. Deus, ele gosta que nós sejamos obedientes a tudo que ele nos ensina, obediente aos nossos pais, nossos pastores, obediente aos nossos professores, obediente às autoridades. E todas as autoridades, presidente, quem é autoridade na escola, professor, diretora, coordenador, todas as autoridades nós temos que ser obedientes. E Saul, ele não foi obediente de uma certa época em diante. Aí Samuel foi e alertou Saul que ele errou, que o que ele fez não estava correto, e Saul, em vez de ser humilde, reconhecer e pedir perdão, Saul, ele ficou com raiva e puxou assim as vestimentas de Samuel, que rasgou as vestes de Samuel. Aí Samuel foi e falou, porque Deus mandou, que o reino ia ser tirado de Saul, assim como Saul rasgou as vestes de Samuel. Ia ser tirado o reino de Saul. E a história, ela vai se estender bastante, eu vou contar mais detalhes para vocês dessas histórias, porque vai vir o rei Davi logo após, e nós vamos ficar nesse aprendizado hoje, que antigamente eram os profetas, né? Falei o nome de alguns profetas, o profeta que profetizou a vinda, né, de Jesus, que ia nascer, né, Jesus, foi Isaías, que Samuel, né, era o profeta que orientava o rei Saul, o porquê que passou a ser rei em vez de ser profeta. E vamos continuar aí com essa história sábado que vem. Então, quem estiver curioso vai ter que assistir de novo sábado que vem para saber o que acontece depois desse episódio ocorrido com Saul. Tá bom, crianças? Então eu desejo a vocês um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Eu abençoo a sua vida, a sua família, eu abençoo os seus amigos, eu abençoo os seus animais, e que vocês possam se divertir bastante nesse fim de semana, brincar bastante. Um abraço carinhoso da tia Rose e tchau!